Fala, Devs. Quem tá falando com vocês é o Lug. Hoje eu vou estar trazendo a começar a dar início à minha parte de modularização do meu RPG. Eu vou estar dando início a ele. Ao todo, eu provavelmente vai ser mais de duas, três partes, porque essa parte é bem grande, por causa que eu vou dividir todas aquelas linhas de código inteiro para um código complexo, totalmente. Vamos começar aqui. Primeiro vamos começar fazendo as duas pastas. A primeira é a pasta são dois arquivos, os arquivos .h e o .c, que são os cardápios. O .h é o H, que é o files H que eu fiz aqui é, os cardápios, e o file C são a estrutura que vão ler. Vamos começar fazendo o system.h aqui. Essas aqui são eu vou fazer todas as estruturas que eu vou precisar. Tanto que eu vou usar nos files H, aparentemente são todos só o cardápio. Só vou estar pegando, fazendo uma função void, mais ou menos, pegar e jogar aqui pra colocar ali dentro. Que aí aqui pra mim vai ser tudo só, não vai ter nenhum código, nada, só ter a parte ali, por exemplo, o void, por exemplo, o void lá em Insert Combat, aí o colchetes e só. E como ele é diferente, ele usa um outro modelo um modelo que no cima ele usa o define e o ifdef aí para ser declarado como uma coisa independente. Esse define, o ifdef, você precisa colocar no final o endif. Vamos aqui para o files AC, começando pelo main C. Ele vai ser, ele quando for fazer ele, vocês vão ver que ele vai ficar extremamente limpo. Ele não vai ficar tão cheio de coisas como tá no aquele main do RPG.c. Pra gente eu só vou copiar pra gente esses arquivos que estão ali. Aí a única diferença é que aqui vai ter o main.c. E vocês iam perceber até a diferença. O ponto C e o ponto H, vocês vai verem que é, tipo, é da mesma estrutura de C, só que eles mudam a cor. Que um é tipo, fala o cardápio praticamente, onde vai ficar toda a estrutura de falar que essa função existe. É literalmente isso. Aí no ponto C é onde vai ser tudo totalmente declarado. Eu acho que está faltando só esse daqui, o Start Game. Eu acho que tá todos aqui já. Tá certo. Só vou mudar isso daqui, eu acho que vou colocar só assim. Vai ficar melhor do que só um file solto. Aí pronto. Agora, deixa eu fechar essas abas aqui em cima. Certo? Eu acho que agora é só fazer a separação. Vamos começar pelo o system, né? Que é o system.h, que ele vai ficar extremamente limpo. O que é o system, ele é toda essa parte aqui, ó, do ifdef, Windows, é aquela parte do Windows, Linux que eu produzi, que é para quem, por exemplo, que eu, como futuramente para os próximos essa semana, os últimos vídeos que eu vou lançar da fase um. A função que eu vou estar criando é esse do jetsec, que eu vou estar colocando, né, como uma função dentro do system, junto com o limpar tela, que é a outra função. Bom, aqui no system, para onde a estrutura é essa aqui, que eu tinha falado. O if, só que aqui tá faltando um N. É infdef. Aí, vocês percebem que ele fica com o N vermelho mesmo corrigindo. No caso, eu só vou copiar toda essa parte aqui, que é, eu vou estar transferindo para o system.
que eu vou colocar o void do limpar tela, que é a função geral que eu fiz, e esse daqui, ó, que é o jet que eu vou fazer que ele vai fazer um void, só que é um contrário agora, eu vou colocar ele vai ser um int, um tipo inteiro, que ele vai, quando for passar quando ele for ler, ele vai entender que isso aqui é uma coisa do sistema do Windows, que é para ler automaticamente o teclado sem ficar esperando apertar alguma coisa. E para fechar aqui é indif não, é indef, que é para finalizar, é indif, quer dizer, é para finalizar a parte da estrutura, que é uma função geral para limpeza. Ele vai ficar totalmente para isso. E aqui tá errado, é indif. Certo? É praticamente aqui toda essa parte aqui do sistema. Agora lá no sistema .c é onde fica totalmente essa estrutura. Aqui eu só vou eu fazer os include, que é o string, o string.h e o include entre aspas duplas o system.h. Eu coloco o sys.h que ele vai estar reconhecendo aquela estrutura. E agora o que aí esses dois dali eu vou só copiar toda essa estrutura aqui, literalmente. Eu vou pegar essa estrutura inteira e vou colocar dentro do system.c, que ele vai ficar toda essa adaptação. E aí na hora que eu já coloco lá, ele já vai entender e ler que esses dois faz parte dele. Percebe que ainda continua com linha vermelha. Aí ele vai ser corrigido um pouquinho mais pra frente. E eu quero ver que vocês vão ver que isso aqui vai continuar aparecendo em vários arquivos, né? Que é, se eu passar o mouse em cima, ó, ele aparece lá, ó, que é o update particular sinto for disable transit. Vocês vão descobrir por quê. Em seguida, vamos fazer a das estruturas, mesmo esquema, fazer o indef e o define e no final o indif. Que aqui eu vou fazer estruturas, underline c, não, sempre esqueço o nome dessa tecla. Que aí ele vai ficar assim, mesmo isso é para reconhecer, para ser reconhecido como um H, né? É aqui eu copiei então toda essa as struct, todas as struct, vou passar todas as struct mais algumas coisas, algumas funções para lá. Tudo isso aqui eu vou copiar para lá. A loja, tudo, isso que vai ser tudo declarado aqui. E aí você percebe que em vez de eu passar em vez de passar tipo um void para cada um e fazer dentro do o ponto H, aqui é diferente. O struct.c eu tenho que copiar o código inteiro em vez de fazer a parte de ponto C. Aqui no caso eu vou fazer uma extensão para ser reconhecido dentro dos outras partes. Bom, aqui embaixo percebem que eu fiz stand, player e loja. Eles estão fazendo uma extensão, tipo, falando que existe essas structs que se tornaram global. Elas estão sendo só inicializadas, falando que só existe só. E o das variáveis de história, que é aquele do dragão lá, que é o do dragão Eng. O stand é só uma parte para falar que essas variáveis existem, olha lá. Extend int, dragão morto, que é que é a variável global que eu faço em cima do main. Agora vamos para a segunda parte, que são esses três aqui, ó. Que já é o do level do negócio, do player, e o abrir o menu do herói. São esses quatro que eu vou estar fazendo função de void do mesmo jeito que está ali, passando para cá para fonte de herói.c. Mesmo esquema, fazer o ifdef, string não,
nome, né? Que eu esqueci, eu já estava esquecendo aqui. É Fund, o Arrow e o C. O C não, H. E o Define, mesmo jeito. Define, do mesmo modelo que para ser reconhecido. Para definir que esse é o nome dele. E aqui eu vou passar um include, que é o da struct. Porque como eu tenho alguns nomes que são da parte de struct, fazer o indef aqui, diff. Aqui esse diff tá vendo que todos estão ficando com o nome vermelho nessa parte. Aqui já percebe que não está em vermelho. Percebe que não está em vermelho e ele está sendo utilizado. Por isso que eu chamo o include para causa disso aqui, ó. Caso que dentro dos parentes ele tenha uma parte de que chama a parte pro herói. Por isso eu preciso do struct, que ele usa a parte de um herói. Agora vamos fazer o mesmo esquema aqui. Só copiar isso aqui, ó. Eu vou abrir o menu Hero do herói, colocar aqui, mesmo jeito, só colocar o ponto e vírgula no final. E praticamente a function.c, o cardápio dele já está pronto. Praticamente é essa estrutura só. E pro vídeo de hoje é só essa inicialização na modularização. É só isso que eu queria fazer. E praticamente para os próximos vídeos vai ser montando toda essa estrutura, montando todos os arquivos. E provavelmente não vai ter muita fala minha. Eu vou estar tipo, acelerando o vídeo, parando ali, só explicando alguns conceitos ali, umas coisinhas ali. Porque aparentemente é só as coisas de construção e pra gente estar deixando o vídeo um pouco acelerado por conta que é só isso, são estruturas repetidas, deixa acelerado. Obrigado por assistir por aqui, falou, até a próxima.